Olá, muito boa noite para todo mundo. A lua ainda prateava o céu na madrugada sertaneja quando a comitiva Bandeja e novidadeira do Terra Viva DBO na TV pôs a boiada na estrada. E estando agora a jornada cumprida e a companheirada toda reunida, a gente faz então a contação de como foi esta lida no sertão, começando com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. A integração da criação de gado com a plantação de lavoura está fazendo uma verdadeira revolução também nas regiões que tradicionalmente são produtoras de grãos. Pois esse assunto também está tendo grande destaque na Bahia Farm Show 2025. E quem tem mais informações é o repórter Álvaro Couto. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos acompanham no Terra Viva DBO. Ontem nós estivemos aqui no stand do Senar, na 19ª edição da Bahia Farm Show. Conversamos com a Rose Serrato, que é presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Barreiras. E hoje a gente traz aqui a presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães. Grace, obrigado por conversar com a gente. E a gente sabe que Luiz Eduardo Magalhães, o oeste da Bahia, é conhecido e reconhecido pela sua forte produção em grãos. Soja, milho, algodão, feijão, mas também há uma iniciativa para os pecuaristas. E o que esses pecuaristas podem encontrar de apoio no sindicato? Olha, a região oeste da Bahia ela é reconhecida pela sua grande capacidade de sustentabilidade. E nós temos aqui que, além da produção de grãos, hoje a integração lavoura-pecuária tem sido muito difundida porque realmente ela traz uma sustentabilidade para a região. Então, nós, como sindicato, como sistema sindical Senar, a gente procura sempre desenvolver muita parte de capacitação. Além de trazer seminários, informação, nós temos aqui dentro do Sindicato dos Produtores Rurais, através do Centro Regional de Capacitação, cursos voltados também para a área de pecuária. Então nós temos na área técnica, cursos de técnico em zootecnia, técnico em agropecuária e também tivemos uma iniciativa muito importante que a gente fez uma parceria com a Captar, que é um confinamento que tem aqui na região, onde a gente trabalhou também a parte do jovem aprendiz para que eles pudessem ter a capacitação também na área de pecuária. Porque a gente entende que realmente é utilizando essas técnicas sustentáveis, fazendo integração pecuária e lavoura, que a gente vai continuar cada vez mais desenvolvendo a região e melhorando também, né, as próprias pessoas, os próprios cidadãos aqui da região com capacitação, melhorando assim a vida de todos que estão inseridos na cadeia. A gente sabe que a mão de obra, ou melhor, a falta dela, é um desafio para os produtores. Qual o diferencial que os profissionais formados pelo Senar, eles têm quando entram no mercado? O grande diferencial é que eles estão sendo formados por quem vai contratá-los, né? Então, você está sendo formado pelo sistema sindical, que é o sistema patronal, então a gente dá uma qualificação específica para aquilo que realmente a gente precisa que os nossos colaboradores tenham na fazenda. Perfeito, muito obrigado, Grace. Sidney, está aí mais uma iniciativa do Senar para ajudar o pecuarista, ajudar o produtor rural para produzir mais e melhor. Direto da Bahia Farm Show, Álvaro Couto para o Terra Viva DBO. A gente aqui nunca teve, nem vai ter a pretensão de ensinar o vigário a rezar o Pai Nosso ou a recitar o Rosário, né? Mas nunca será desnecessário fazer a recordação de que, na atividade de cria, o bom desempenho reprodutivo do rebanho representa a diferença entre o lucro e o prejuízo no resultado final das contas da propriedade. Pois então, foi na intenção de ajudar os companheiros e companheiras pecuaristas brasileiros a não tropeçar nessa questão que o Terra Viva DBO na TV criou e apresenta agora esta sessão chamada Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de São Francisco do Guaporé, na Rondônia, e foi mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Gedeon da Costa Paula. Ele está querendo fazer cruzamento terminal para desmamar animais acima de 270 quilos e mandar tanto os machos quanto as fêmeas diretamente para o confinamento, né? E a questão é saber quais raças e com quais características genéticas seriam as mais indicadas para atender a esta precisão. Pois então, tendo sido feita a perguntação, o caso agora é de prestar atenção no que é que o Zadra vai falar e em qual vai ser a sua conclusão. Oi, Gedeon. A pergunta é boa. Bem, como você pretende fechar os animais e ter uma condição melhor de nutrição, você poderia pensar em animais de maior porte
ou animais de menor porte, como por exemplo o Angus ou o Hereford, mas animais com DEP de altura alta, né? Animais com boas DEPs de altura e também que sejam muito bons explosivos para ganho em peso, com DEPs de peso muito altas. O que você também pode fazer, como eu falei, você pode usar raças de grande porte, como o charolês, que nascerão animais 100% baios. Ou mesmo, você pode usar o black cimental, que ele tem 1/8 de Angus, ele é preto e mocho, e talvez atenda um mercado de animais pretos, para algum programa diferenciado de carne. Mas todas as raças, tanto a Angus, Hereford, de grande porte, ou o charolês e o Angus, nas suas fêmeas Nelore, farão animais meio sangue para programas de carne especiais, já que são meio sangues. Se você fosse tirar uma cria, eu sugeriria as raças de menor porte, que seriam o Angus ou Hereford, ou então o black cimental, que emprenham cedo. Essas 3 raças emprenham cedo e você fará bois pesados e fêmeas que entrarão no programa de prêmio recebendo preço de macho e ainda com prêmio com 15, 10, 12 reais de prêmio além do preço do macho. Isso até os 30 meses, onde você desmamaria os primeiros bezerros até 3, 4 meses no coxo e mataria as mães com até 30 meses pesadas, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Gedeon. Um abraço a todos e vamos para o campo. Escutando já o rumorejo da Cachoeira da Engazeira, logo ali adiante, na curva da Estrada Boiadeira, e tendo tempo de sobejo, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira para descansar a boiada, retomando num instante esta lida marchadeira. Aguarde. E estamos de volta com a Boiada na Estrada e é com grande satisfação que eu convido agora os companheiros e companheiras boiadeiros que nos acompanham pelo Brasil inteiro para apreciar o nosso quadro semanal No Campo com as OETs, o programa que faz a ligação do campo com a inovação, que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBO na TV. Para nossa honra e satisfação, a Zoetis, que é líder global em saúde animal, está com a gente toda semana trazendo informação e conhecimento de alta qualidade e de muita utilidade na lida cotidiana de quem ganha vida com gado. E hoje a nossa prosa vai ser a respeito de uma tecnologia muito demandada pelos amigos e amigas produtores de leite, que é o Clarified Dairy Plus da Zoetis, uma solução genética que está fazendo uma verdadeira revolução na pecuária leiteira brasileira, né? E para destrinchar esse assunto, a gente vai tomar o nome do programa ao pé da letra e vai literalmente para o campo, que no caso é o Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde está acontecendo a Mega Leite 2025. E quem está lá ajaezado e preparado para participar da função, ao vivo, é o médico veterinário Henrique Hopper, coordenador de serviços técnicos da Zoetis. Boa noite, Henrique. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso rancho eletrônico internetico. Uma satisfação ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao No Campo com as Zoetis. Boa noite, Sidney, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês essa noite para a gente falar de um assunto tão bacana. Prazer é nosso. Ô Henrique, se por acaso tiver aí na frente da televisão algum companheiro ou companheira pecuarista que ainda não tem perfeito conhecimento dessa tecnologia, né? O que é o Clarified Dairy Plus? Bem, Sidney, falando aqui de uma forma bem simples, essa tecnologia nada mais é que ler o DNA do animal para a gente poder entender como que esse animal entrega características que são importantes para o nosso dia a dia, leite, carne, entre outros. Então a gente consegue fazer uma leitura desse DNA desse animal e saber zootecnicamente produção, reprodução, fertilidade e saúde. Então basicamente é fazer uma leitura mais minuciosa do DNA do animal. Agora, quais são as principais vantagens, né, que o Clarified Dairy Plus oferece para o fazendeiro produtor de leite brasileiro, hein, Henrique? Bom demais. É muito interessante você perguntar isso, porque por que a gente fala tanto dessa tecnologia e por que a gente tem que fazer a genotipagem dos animais, né? Muitas vezes a gente usa, né, entende como reprodução
a gente colocar um sêmen de qualidade, a gente investir em animais de compra de animais mais que tenham um mérito genético maior, de um lugar melhor, né, que já reconhecido, mas talvez dentro de casa a gente já tenha esses animais. E muita gente não conhece esse rebanho ali, essas fêmeas, por exemplo, que a gente tem dentro desse rebanho. E aí surge a ideia do Clarified. O Clarified vem para fazer essa genotipagem do rebanho interno ali da fazenda, dos animais mais jovens. A gente consegue ler esse DNA e falar assim, opa, essas novilhas aqui me entregam mais produção de leite. Essas aqui são as mais saudáveis e assim por diante. Então eu consigo entender já um lado da história, né, e complementar já com os touros, que já é feito o acasalamento, né, a inseminação, entre outros. Então a gente consegue juntar muito bem, né, esses dois lados e arrancar geneticamente com o Clarified. O que eu acho interessante quando você fala conhecer bem, né, seu gado, é conhecer bem mesmo com o Clarified, né? Agora, ô Henrique, pensando aí no dia a dia, né, da lida da fazenda, como é que é a aplicação do Clarified Daily Plus? Certo. Na fazenda, Sidney, a gente primeiro, né, acessa esse produtor, entende a realidade dele, onde ele quer chegar, aumentar leite, melhorar a fertilidade, a reprodução e outros pontos, até mesmo a saúde, e entender até como vai ser a reposição desses animais e quais são animais vão ser a reposição. E a gente começa a montar um plano mesmo. Entende o plano genético daquela fazenda. A gente vai lá, explica isso, entende os animais, colhe o pelo, esse pelo vai para o nosso escritório lá em São Paulo, depois ele segue para os Estados Unidos, onde é feito o processamento do DNA, leitura do DNA, e depois retorna o resultado para o Brasil, e é quando a gente começa a trabalhar com o produtor. Então a gente fala, opa, esses são os melhores, esses são os mais ou menos, e esses são os piores. E aí o da frente, os melhores, eu falo assim, opa, esses aqui a gente pode aspirar as melhores vacas para uma FIV, né, um programa de transferência de embrião, ou até mesmo usar um semi-sexado, um pouco mais caro, né, que a gente exige mais investimento, ou o convencional, a gente começa a aplicar naqueles animais que têm um valor menor, né, em mérito genético. E aí o fundo a gente pode até para fazer venda, ou até mesmo barriga de aluguel. E é nessa estratégia que a gente conseguindo, né, conhecer a fundo o rebanho, que a genética só tende a melhorar. Pois é, né, Henrique? E quando a gente conversa aí com quem usa, dá para ver que o pecuarista fica realmente satisfeito com o resultado, especialmente no que diz respeito à saúde dos animais, né, Henrique? Exato. Sidney, dentro das OES a gente tem dois produtos, né, para o gado de leite, holandês e Jersey, que é o Clarified Dairy e o Clarified Dairy Plus. E nós temos clientes, né, que ficam muito satisfeitos com a tecnologia, porque no começo eles falavam assim, Henrique, esse animal aqui, essa novilha para mim é melhor. Ah, essa aqui é melhor ainda. E aí a gente pega o Clarified, faz a leitura genética, que tem alta confiança. O que é isso? Eu realmente consigo acreditar que aquela previsão vai me entregar algo, né, na realidade. E chega o resultado e assim, nossa, Henrique, eu acho que eu estava enganado. Não era realmente isso. O meu melhor animal é aquele. Então a gente começa a entender melhor o rebanho. E eles ficam muito contentes porque poderia passar despercebido e aquele animal que é excelente foi para venda ou foi, sei lá, até mesmo descartado. E a saúde entra também dentro desse ponto, porque eu consigo saber qual que vai ser esse animal que vai estar menos predisposto a ter uma doença que pode levar ali a uma morte precoce, ou até mesmo, né, uma metrite, uma mastite, entre outros. Isso também a gente consegue prever, tá? E o Clarified Dairy Plus, Sidney, entrega algo a mais. O que é esse algo a mais? Né? Descobrir essa saúde, esse é o ponto, né, que a gente gostaria mais de deixar claro aqui, e principalmente não só a saúde de vaca, mas como também a saúde de bezerras. Tá? Então a gente está conseguindo também com o programa falar, opa, a bezerra também fica mais saudável, tem menos diarreia, tem menos pneumonia e sobrevive mais. Então isso também é um grande diferencial do Clarified Dairy Plus. Ô Henrique, explicando assim para o amigo pecuarista que não é técnico nem cientista, né, nem tem parte com as artes da adivinhação, como é que as OETs conseguem dizer com tanta antecipação e com tanta certeza, né, quais vão ser as características de saúde das bezerras nascidas na fazenda? E como é que essas predições, como vocês chamam, né, vão ajudar a amiga criadora a ter um rebanho praticamente livre de doenças? Exato. Cid, parece loucura mesmo, né? Mas a gente está num mundo de tanta tecnologia, né, que a gente chegou a esse ponto, né?
como é que a gente criou, né, as OETs e outras instituições de pesquisa, ensino envolvidas, chegamos a essa predição. Foi feito um estudo. Então, a gente tem um grupo de animais, aquele grupo de animais foi testado para o DNA, esses mesmos animais foi avaliada a produção de leite, a reprodução, as proteínas do leite, as filhas, as doenças. Então, foi feito a leitura do código, o DNA, e foi feito o que esse código entrega na realidade. E aí eles falaram, opa, beleza, esse DNA entrega mais ou menos a campo, né? Então, a gente consegue entender como a ferramenta foi criada e, claro, com cálculo matemático, a gente chega à predição. Ô, Henrique, uma questão de extraordinária importância na fazenda leiteira, né, é a reposição do plantel, né? Como é que o pecuarista pode usar as informações do Clarified Dairy Plus na hora de escolher os touros para comprar sêmen? Perfeito. Como é que a gente vai repor, né, esse rebanho? Isso é uma preocupação de todo mundo. Quem que vai ficar, né, ou quem que eu vou ter que colocar mais dentro desse rebanho? E aí entra a escolha de touros, né? Eu preciso colocar genética e adicionar animais que vão trazer arranque de melhoramento genético, certo? E aí eu preciso entender, opa, o sêmen que eu vou comprar naquele touro, ele vai ser empregado em quais categorias, em quais animais? E o sêmen sexado, que é um pouco mais caro, né, e até mesmo muitas vezes muito mais caro, né? Eu vou aplicar em qual categoria? Em quem? E aí o Clarified já entra nessa história. Eu vou entender que dentro do meu rebanho eu tenho animais muito melhores, que eu posso arrancar e mantê-los com um sêmen melhor, ou não, eu tenho animais com um mérito menor, né? Eu nem gosto de falar piores, porque eles todos são animais são bons, né? Então, eu consigo também escolher, opa, o convencional vai para esses outros animais. Tá certo. Então, Henrique, eu tinha mais umas 15 perguntas para fazer para você aqui, porque esse assunto é realmente fascinante, é o futuro da pecuária, né, brasileira e mundial, e a gente fica até emocionado até, né, de ver o tamanho do progresso que a gente está tendo na pecuária brasileira, né? Mas o tempinho nosso aqui é curtinho, apertadinho, então queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje, né? Mandar um baita abraço para todo mundo que está aí também em Belo Horizonte. E até a próxima, Henrique. Sidney, eu que agradeço, é muito bom participar aqui com vocês. A Zoet está extremamente aberta a gente continuar essa conversa. Obrigado, viu? Tá certo, então. E por hoje é isso, mas já fica combinado e marcado para quinta-feira que vem o nosso próximo encontro aqui no quadro No Campo com as Zoetes, com mais tecnologias e soluções que representam o abraço da ciência e do campo para aumentar a produção e a produtividade da nossa atividade pecuária. E o Terra Viva DBA na TV volta em instantes com o noticiário e o nosso comentário a respeito do caso que foi passado com o boi gordo no mercado. É um minutinho só. Aguarde. Dando andamento no serviço e seguindo com o mestiço no estradão, este horário da função está reservado para a recitação do noticiário e do nosso comentário a respeito do andamento da negociação com o boi gordo e da variação da sua cotação. E a companheira fazendeira que já tinha deixado aí do lado da cadeira uma caneca com chá de erva cidreira para acalmar a ansiedade, agora já pode relaxar e ficar mais à vontade, porque o caso que por nós foi apurado, e aqui será contado, é que a nossa praça boiadeira continua largada e desembestada na subida da ribanceira. A primeira parte da explicação para esta situação é o esmagrecimento da oferta de gado terminado, o que não está fora do normal para estas alturas atuais do calendário, mas foi muito repentino e maior do que estava sendo esperado pelo povo do mercado. E repare bem, o companheiro boiadeiro, que isso está acontecendo logo depois do Brasil ter registrado os maiores volumes de abate de animais da história da pecuária nacional, né? Considerando os números do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, de janeiro a maio do ano presente foram para o gancho no país inteiro um total de 11.960.000 cabeças, o maior resultado de todos os tempos nos 5 primeiros meses do calendário, com um aumento de 1,5% em relação ao período correspondente do ano passado. Por outro lado, conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também,
este junho presente já começou com uma substanciosa reação na demanda por carne aqui no nosso comércio varejista. Isso antes mesmo de o trabalhador receber o pagamento do salário mensal. E, para a alegria do açougueiro, o movimento no balcão do seu estabelecimento continua em forte crescimento. Ao mesmo tempo, completando esta conjuminação autista, o setor exportador está apresentando uma animação nunca vista desde que o Brasil virou cachorro grande do mercado internacional. Só na primeira semana deste mês, o volume embarcado teve um engordamento de 33,5% e o dinheiro apurado aumentou nada menos que 60,4%, isso na comparação anual. Pois então, tendo a precisão de ser ligeiro no serviço com mestiço, fique já o companheiro boiadeiro informado de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, e seguindo o roteiro que já está virando costumeiro, né? Em todas estas praças consideradas, @subiu. A lista dessas arribadas foi encabeçada pelo noroeste do Paraná, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 315 e a vaca para R$ 283, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No oeste do Rio Grande do Sul, o aumento foi só para a fêmea, que pulou para R$ 10,10 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 303,10 por arroba. No Espírito Santo, o macho melhorou para R$ 287. Em Goiânia, a capital do Goiás, e também no sul do estado, o boi foi reajustado para R$ 295. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho já não sai mais por menos do que R$ 316. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, assim como em Três Lagoas, o boi passou para R$ 313. No oeste da Bahia, a vaca avançou, mas ainda assim está sendo negociada pela porcaria de R$ 255. Em Marabá, no Pará, o comprador aceita pagar e até fica contente de achar boi a R$ 290. E em Redenção, ninguém mais vende macho abaixo de R$ 287. Para a viola poder chorar que nem gente, o vivente precisa saber temperar. Mas para ter sucesso nessa empreita, carece de seguir direito cada passo da receita. A primeira coisa é pegar com jeito, no braço e encostar no peito, correndo a mão no bordão, no traço e na toeira. Depois é só pedincar de leve para parear no compasso das batidas do coração. E quando o bojo começar a respirar também na mesma toada, nessa hora ela vai estar pronta e preparada para ser a sua parceira para a vida inteira. Se o companheiro e a companheira boiadeiros apreciaram esta prosinha rimada que eu mesmo escrevi para fazer a louvação da verdadeira e pura cultura sertaneja brasileira, fiquem então estabilizados de que ela, assim como mais de 800 outras de mesma embocadura e inspiração, estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. A coleção está à venda por um precinho bem baratinho que é para todo mundo poder adquirir. Mas não tem nas livrarias, e quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo os 4 de uma vez, pode ligar para mim mesmo no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo cumprido com grande satisfação a nossa obrigação de levar informação de qualidade para o povo da cidade e do sertão, a comitiva chega ao fim de mais uma jornada e anuncia a retirada, deixando já marcada e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.